Abra a tua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 11. Diz o seguinte: Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia o seu irmão é um homicida. E sabemos que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de bocas, mas sim de atitudes e em verdade. Dessa forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, é este o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Que nós sejamos apenas um canal do Senhor para falar com os teus filhos nessa noite. Pai, manifesta o teu reino, seja feita a tua vontade neste lugar. Fala com cada um de nós, meu Deus, fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito nessa noite, Pai. Que a tua palavra nos pegue por dentro, nós te convidamos, Espírito Santo. Não há nada maior que o Senhor neste lugar. Não há nada maior do que a tua soberania. Nós nos rendemos a ti e pedimos que o Senhor nos pegue nessa noite através da tua palavra. Alinha as nossas vidas, Senhor, fala aos nossos corações. Que nós sejamos apenas um veículo, um canal de ti para falar com os teus filhos. Usa-nos, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Nós te desejamos. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Eu queria compartilhar esse texto com vocês. E hoje, de uma maneira bem grata, pela manhã, nós tivemos na escola bíblica. Nós lemos alguns versículos desse texto também. E eu queria chamar a atenção para algo que o Senhor tem dito para nós esses dias, né? Que é uma marca de um cristão. A Bíblia nos diz em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Saímos dele, fomos manifestos dele. O Senhor soprou sobre nós o Espírito dele, a essência do Senhor está sobre nós. E Deus, querido, Deus é amor. Nós temos um componente chamado livre-arbítrio, que nos deixa tomar as nossas decisões dia após dia. E talvez você diga que isso é ruim, porque na maioria das vezes nós não conseguimos decidir da maneira correta. Porque muitas vezes a nossa carne fala mais alto, muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios falam mais alto. Mas esse componente chamado livre-arbítrio, ele nos permite amar. Porque o amor, ele é uma decisão. E se eu fosse obrigado a amar, não seria amor. Então eu queria te chamar a atenção nessa noite para como é a forma que nós temos manifestado o amor de Deus através das nossas vidas. O que é que nós temos feito? Como é que nós temos desenvolvido a nossa vida cristã? O quanto tem de Deus em nós e o quanto tem menos de nós, todos os dias. Será que durante essa caminhada que nós temos tido,
Será que durante esse tempo que nós temos buscado ao Senhor, nós temos sido transformados nele? Temos sido, como o Afonso falou pela manhã, inseridos na videira? Será que aquilo que tem nos alimentado vem dos céus, vem do Senhor? Eu queria te convidar a refletir nessa noite a respeito dessas coisas. Porque, queridos, nós precisamos entender que isso é a base do nosso relacionamento com Deus. Jesus vem e Ele deixa 2 mandamentos, que Ele não abole a lei, mas Ele deixa 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele, na verdade, nos chama para a origem. Ele quer dizer, olha, vem, você precisa amar, porque eu sou amor, a minha essência é amor. E esse é o mandamento que eu deixo para vocês. E aí o Senhor começa a nos chamar, Ele fala, olha, filhinhos, nós não amemos de palavras nem de boca, mas nós amemos sim de atitudes e em verdade. O meu pastor diz uma frase que é bastante verdade: se a dor do nosso próximo, querido, não te dói, nós estamos mais doentes do que ele. Sabe, nós precisamos entender o que é a compaixão do Senhor para com as vidas. O que é a compaixão do Senhor para com o nosso próximo. O que é a compaixão do Senhor pelos nossos irmãos. De repente, se nós começarmos a olhar um pouco menos para nós e mais para o próximo, se nós olharmos menos para nós e mais para o Senhor, mais para aquilo que Ele nos chamou, nós vamos começar uma caminhada diferente. Nós vamos estabelecer um parâmetro diferente de vida. As minhas palavras já não vão ser mais as mesmas. As minhas prioridades não vão ser mais as mesmas. Sabe, de repente, o tempo que eu gasto com algumas coisas eu deixo de gastar, porque eu vou priorizar as coisas que o Senhor tem me pedido. Porque se eu digo que eu amo, se eu digo que eu quero o Senhor, se eu digo que eu me importo com o Senhor, mas eu não manifesto aquilo que Ele quer de mim, querido, isso só tem uma palavra, e ela é bastante dura, e ela se chama hipocrisia. Nós precisamos ser chamados a um despertamento, porque o Evangelho nada tem a ver conosco, nunca foi sobre nós. Tem uma música como chama lá? Da Zoe, do Ministério Zoe, que fala, nunca foi sobre nós. Eu postei essa música nessa semana ali no nosso grupo. E, queridos, eu queria que você refletisse nisso, nessa verdade. Nunca foi sobre nós. O Senhor nunca falou, olha, se importe com você, faça os planos para você, estabeleça metas na tua cabeça que você vai alcançar essas metas porque você vai desenvolver e eu quero que você seja grande. Não. Não que você não possa alcançar tudo isso. Mas esse não deve ser o seu objetivo de vida. Você não deve concentrar o teu esforço nisso. Você deve concentrar o seu esforço em amar o teu irmão, em amar o teu próximo. Em amar muitas vezes até mesmo o teu inimigo, aquele que te chateia, aquele que te calunia, aquele que te ataca. Sabe aquele? Não pensa nele não, fica aqui. Não deixa sua cabeça ir lá nele não. Todo mundo tem um nome já, né? Queridos, nós precisamos nos despertar diante do Senhor. Sabe? Esse versículo diz, olha, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Se for fora disso, é uma mentira, querido. Como é que eu tenho priorizado a minha vida? Como é que eu tenho adequado o meu tempo? Como eu tenho dividido o meu tempo? Como é que eu tenho estabelecido o meu plano de vida para os próximos 6 meses, 1 ano? Onde entra Deus na minha lista de prioridades? Quanto tempo eu tenho gasto com as coisas do Senhor e quanto tempo eu tenho gasto com as minhas coisas? Sabe, é uma equação difícil de acertar. Porque nós somos pais, nós somos trabalhadores, muitas vezes empregados, outras vezes empresários. Mas nós temos que ganhar o nosso sustento. E aí nós temos que ser marido também. Muitas vezes nós temos que ser filhos, sendo pai.
Muitas vezes nós temos que ser amigos. Muitas vezes eu tenho que ser um tio, um primo, né? Muitas vezes eu tenho que ser um ombro para alguém que precisa chorar. E todas essas coisas consomem o nosso tempo. Agora, dentro da nossa rotina de vida, dentro da forma, da maneira como nós temos vivido, como é que nós temos organizado as coisas do Senhor? Porque o Senhor, Ele estabelece tudo isso também para nós. O Senhor espera que eu seja um melhor pai amanhã do que hoje. O Senhor espera que eu seja um melhor marido amanhã do que hoje. O Senhor espera que eu seja, de repente, um melhor funcionário amanhã do que hoje. Mas será que quando eu penso em ser um melhor pai, eu penso em ser um melhor pai com a minha cabeça humana, o que é que eu posso fazer? Eu posso trabalhar um pouquinho mais para, de repente, comprar aquele brinquedo que meu filho quer? Será que é esse o meu pensamento de ser o melhor pai? Sabe por quê? Porque os nossos valores, eles são distorcidos e corrompidos, queridos. Nós muitas vezes olhamos o quê? Para as coisas que estão da terra, não olhamos para as coisas do alto. Nós não conseguimos compreender aquilo que nós fomos chamados e comissionados a fazer. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele todo o tempo nos chama a ser submissos a Ele. Nós falamos hoje sobre o senhorio de Cristo. E nós vamos ser submissos, e se eu sou submisso, queridos, quer dizer que eu faço parte de uma missão em Cristo. A missão é a dele. E a submissão é eu ser cooperador da missão do Senhor. Agora, qual é a missão que nós temos perseguido dia após dia? Qual é a missão que nós vamos perseguir amanhã pela manhã, quando nós nos levantarmos? E eu não quero aqui te colocar peso, porque eu sei que você tem uma lista de afazeres. Eu também tenho. Mas tudo que nós fizermos, né? Nós precisamos fazer para o Senhor, querido. Sabe, tudo se baseia na motivação com a qual nós estamos nos movendo. Para onde é que eu quero chegar daqui a um mês no Senhor? Porque se eu estabeleço que eu quero crescer em Deus, que eu quero crescer num relacionamento com Ele, e isso não quer dizer, muitas vezes, resultados na minha vida, mas quer dizer frutos internos, transformação de vida. Que o meu caráter seja manifeste as características, o caráter de Cristo. Isso não fala como eu posso mover ou como eu posso fazer, mas fala o que Cristo pode fazer em mim. Sabe, tem uma pegadinha maligna dentro da igreja no tempo atual, querido. Que nós caímos num ativismo e nós queremos fazer para o Senhor. Quando na verdade a matemática do Senhor não é essa, o Senhor quer fazer em você. Porque a partir do momento que o Senhor fizer em você, vai ser uma consequência você fazer para Ele. Mas primeiro Ele precisa fazer em você, querido. E nós não podemos inverter a ordem, sabe? Porque Deus não trabalha por mérito. Deus não trabalha por merecimento, Ele trabalha por misericórdia e graça. Então, não tem a ver com um mimo, com bajulação, né? Com mostrar o quão bom eu sou. Eu nunca vou surpreender o Senhor, mesmo porque eu fui desenhado, planejado e projetado por Ele. Ele conhece todas as minhas fraquezas e todas as minhas virtudes. Como que eu posso surpreendê-lo? Sabe, o Senhor, Ele conhece a tua vida a ponto de saber cada uma das vezes que você caiu. E eu vou dizer mais, Ele sabe quantas vezes você ainda cairá. Ele sabe quantas vezes você ainda vai fugir do propósito dEle. Ele sabe quantas vezes você vai se desviar do alvo, quantas vezes você vai se desviar do foco. O Senhor, Ele conhece o início, o meio e o fim, querido. Nada acontece fora da permissão do Senhor. No mínimo, Ele tem a permissão. No mínimo, Ele permite que nós passamos por determinadas coisas, porque muitas vezes nós estamos passando por coisas que o Senhor não planejou para nós, mas Ele está permitindo. Porque nós temos um componente chamado livre-arbítrio, sem o qual eu não posso amar o meu irmão. Agora, amar o meu irmão vai me requisitar mais do que palavras. Vai me requisitar atitudes e vai me requisitar prioridade. Então nós precisamos ser despertados a viver como Cristo nos chamou a viver. A igreja precisa voltar para o lugar onde ela foi chamada.
A igreja precisa voltar para o lugar para o qual ela foi projetada, para o qual o Senhor sonhou com ela. Nós somos a igreja, querido. Não são paredes. A responsabilidade pelas pessoas que estão aí fora não são dos nossos governantes, queridos. São nossa. Jesus Cristo teve uma mensagem durante toda a sua vida, né? Arrependei-vos. Por quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E por quê? Por que isso? Porque Ele te amava, querido. Porque Ele queria te trazer de volta para Ele. Porque Ele sonhou com a tua vida e Ele te planejou. Salmo 139, versículo 16, tem sido uma palavra rema para mim neste ano. Nós temos falado ela aqui exaustivamente, né? Deus escreveu todos os meus dias, ainda que nenhum deles tivesse existido. Deus escreveu todos os teus dias, queridos. Deus escreveu o dia de hoje, 11/6/2017. Deus escreveu o dia de amanhã para você. O dia dos namorados, 12/6. Ó, você viu? Não esqueça, hein, marido, por favor. Não machuque o coração da sua mulher. Pegue nem que seja uma florzinha no canteiro ali, no canteiro central, e entregue. Mulheres, não sejam gananciosas. Não, brincadeira. Queridos, Deus escreveu dia 12/6, amanhã. Faça um exercício agora. Qual é o dia que o Senhor escreveu para você amanhã? Qual é o dia que o Senhor escreveu para você amanhã? Vamos lá. O Senhor escreveu o teu dia. Que horas você vai acordar? Não responda. Não se descubra. Né? Agora, será que deste momento em que o Senhor, de repente, queria que nós acordássemos, até o momento que nós dormíssemos, será que esse dia que nós agora planejamos para amanhã, nós todos temos uma agenda para amanhã, será que essa nossa agenda de amanhã é a agenda que o Senhor escreveu nesse dia lá, no meu livro? Será que eu estou vivendo debaixo do propósito de Deus, debaixo dos dias que o Senhor projetou para mim? Ou será que eu estou vivendo nos dias em que eu escolhi viver, em que Ele tem me permitido viver? Você compreende a diferença? Porque, querido, não é porque Ele tem permitido que Ele está aprovando. Não é porque Ele está permitindo que nós vivêssemos em um lugar que Ele está dando um aval para aquilo. De repente nós estamos passando por dificuldades e por lutas que nós mesmos geramos. E o Senhor está dizendo, querido, volte para o lugar onde eu te chamei. Sabe, e isso me leva a começar a pensar nas prioridades do Senhor. Como é que eu posso manifestar o amor de Deus através da minha vida amanhã? Não vamos nem falar do hoje, né? Que o hoje já passou. Vamos falar amanhã. Vamos fazer um plano de curto prazo aqui. Como é que eu posso manifestar o amor de Deus através da minha vida amanhã? Eu sei? Está claro para mim? Será que eu consigo me decidir a fazer isso? Será que o Senhor vai conseguir manifestar através da minha vida para alguém? Será que de repente na fila de um banco eu vou conseguir falar uma palavra de conhecimento a respeito de uma pessoa e trazê-la para o Senhor? Ou será que eu estou mais preocupado com o extrato? Com o boleto que eu estou indo na fila do banco pagar? Você entende? Não que você não precise de repente pagar o teu boleto. Mas tudo que nós façamos, querido, façamos para o Senhor. Amanhã quando você levantar e se trocar, se arrumar para ir para o teu trabalho, vá para o teu trabalho para o Senhor. Não amaldiçoe o teu chefe. Não reclame que é uma segundona. Não reclame que você queria ficar umas horas a mais na cama. Faça isso honrando o Senhor. E quando nós começamos a fazer esse exercício, nós vamos ver que, de repente, as coisas ainda estão desordenadas na nossa vida, querido.
E aí eu não consigo manifestar o amor. Porque algo muito contrário ao amor, que sobra, que abunda em nós, é um negócio chamado egoísmo. Somos pessoas egocêntricas. Nos preocupamos mais com nós mesmos do que com qualquer outra coisa. Nos preocupamos com o nosso bem-estar. Nos preocupamos com a nossa própria vontade, com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios desejos. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Se de repente o Senhor te mandasse fazer as coisas que você deseja fazer amanhã, você já não desejaria mais. Só porque Ele pediu. Porque isso é uma natureza rebelde. Em Adão nós temos uma natureza rebelde. Você pode querer andar 40 minutos amanhã pela manhã. Todos os dias, e você vai ter uma vida de atividade física. O dia que o médico te pede para andar 40 minutos de manhã, você não quer andar mais. Sabe, de repente você pode guardar o teu sapato todo dia na sapateira, no guarda-roupa ou em algum lugar. Isso não acontece com os homens, né? Mas assim, se acontecesse, numa hipótese de que você fosse um cara organizado que guarda o teu sapato num lugar. Ainda bem que minha mulher não está aqui. Né? Se ela me pedisse para guardar, eu já não ia guardar mais. Você compreende isso? Isto revela quem nós somos em Adão. Isso não revela quem nós somos em Cristo. Isso não revela quem nós somos no Senhor, aonde nós fomos vocacionados e chamados nele. Isso revela em nós um espírito de rebeldia. Sabe, se de repente o Senhor te mandasse dormir amanhã o dia inteiro, você ia querer levantar às 5 da manhã. Mas isso só acontece comigo, não acontece com você. É só eu que sou um serzinho assim. Agora nós vivemos uma guerra, querido. E a nossa guerra, de repente, não é contra o diabo. Sabe, eu escutei uma frase essa semana que me parou, assim, me fez parar para pensar. De repente, nós passamos tanto tempo colocando a culpa no diabo a respeito de algumas coisas. Então, nós nos movemos em libertação, quando, de repente, a raiz de tudo isso somos nós mesmos, e nós deveríamos nos mover em arrependimento, querido. O Senhor está te chamando a se arrepender e você está guerreando. Nós estamos vivendo muitas vezes desintonizado da realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual que você tem vivido? Sabe, nós precisamos passar a nos preocupar mais com aquilo que o Senhor tem nos chamado, querido. Mais com aquilo que Ele tem nos pedido. E se de repente você conseguir encaixar um pouco de prazer para a tua vida nisto, das coisas que te dão prazer, ótimo. Mas sabe, abra mão. Saia desse lugar em que você está se colocando, querido. Muitas vezes nós nos colocamos numa cilada, numa armadilha, porque nós desejamos coisas que não nos convêm. Nós andamos fora de propósito. E aí nós somos o tempo todo abatidos, né? Sofremos, angustiados, ansiosos, nos preocupamos. Por quê? Porque nós não fomos estabelecidos aí. Seguramente esses não são os dias que o Senhor escreveu para você. E quer saber uma coisa? De repente você até ama Deus, mas se você tem vivido só para você, você não consegue amar o teu irmão. E a Bíblia nos diz que se nós não amamos ao nosso irmão, a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos. Então eu vou te dizer que é um engano você achar que ama a Deus. Porque se você amasse a Deus, você amaria o teu irmão. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. Se você crê. Agora nós podemos nessa noite consertar, sabe? Corrigir a rota. Voltar para os dias em que o Senhor escreveu para nós. Corrigir o curso das coisas, queridos.
Na verdade, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, ele sabia se arrepender, querido. O Senhor tem nos chamado a um tempo de arrependimento nessa noite, querido. O Senhor tem nos chamado a um tempo de conserto. Sabe, não importa o que aconteceu até aqui. Não importa o que ficou até aqui, querido. Não se culpe. Deus não te coloca a culpa. Deus te ama. Ele já te perdoou antes de você pedir perdão. Ele quer o teu coração. Ele quer um coração segundo o coração de Davi. Um coração que se prostra em arrependimento, que reconhece o seu erro. Deus não está pedindo desculpas de você. Deus está pedindo arrependimento, querido. Ele está te chamando de volta para onde Ele te projetou. Para os dias em que Ele te planejou. Ele está te chamando num tempo de conserto nessa noite. Sabe, nós precisamos ouvir os céus, querido. Se nós queremos ser igreja, se nós queremos viver de verdade com o Senhor, se nós queremos viver em verdade com o Senhor, nós precisamos nos reposicionar. Nós não somos suprassumo de Deus. Ele não tem um bonequinho num lugar mais alto com a minha foto. Sabe, Ele olha para cada um de nós de uma maneira igual. Você não é um preferido do Senhor. Não pense nem mais nem menos do que o Senhor pensa de você. Você não é nem desprezado e nem preferido. Você é amado do Senhor. Todos nós somos amados dEle. Essa foi a mensagem de Jesus o tempo todo. Jesus nunca quis matar os fariseus. Jesus sempre quis salvá-los. Quando Pedro corta a orelha do guarda, o que o Senhor faz? Vai lá e cola. O guarda que estava levando ele para ser morto. Amor. Compaixão. Que amor é esse? Que amor é esse? Será que você consegue compreender a largura, a dimensão, a profundidade do amor de Cristo? Será que você consegue compreender através daquilo que você acha que é a tua realidade, que é a tua definição de amor? Será que através dessa realidade, através dessa definição, você consegue definir a realidade do amor de Deus? A dimensão do amor de Deus? Amemos o nosso próximo, querido. De repente as coisas vão nos custar um pouco a mais. De repente o preço que nós vamos pagar para ser um cristão verdadeiro é um pouco mais alto. De repente vai me privar de algumas alegrias ou de algumas coisas que me trazem prazer, de algumas altitudes, de alguns, de alguns hobbies, de algum tempo que eu gosto de gastar com alguma coisa. Mas, querido, isso é tão passageiro. Sabe, eu estou com 38 anos, acredito que já passei a metade, eu estou batendo na metade. Se Jesus não voltar e tudo correr certinho, dentro de um planejamento, dentro de uma expectativa humana. Né? Se Jesus Cristo não voltar e se eu conseguir zelar pelo meu corpo, coisa que eu não tenho conseguido fazer e preciso fazer, talvez eu viva aí mais uns 42, uns 45 anos. Mas já foi metade. Agora, eu tenho uma vida inteira depois. E aquilo que eu estou fazendo hoje vai determinar aonde é que eu vou estar nessa vida eterna. Sabe que não acaba? Que não tem fim. Então, de repente, a gente precisa parar de olhar um pouco mais para nós e olharmos mais para os outros, querido. Precisamos ter compaixão. Precisamos nos importar, precisamos nos mover, nos reposicionar. Sabe, de repente, as pessoas que têm te atacado, você deve orar por elas, ter compaixão por elas.
É difícil. Nem me fala. Mas nós precisamos manifestar uma natureza, um caráter diferente. Sabe, as pessoas, os nossos irmãos não precisam de mais do mesmo, querido. Nós somos chamados em Cristo a ser novas criaturas. O batismo sempre foi um batismo de arrependimento e de sepultamento de um velho homem. Nós precisamos nos batizar e nós precisamos ter uma vida transformada. Nós precisamos ressuscitar em Cristo. E se eu ressuscito em Cristo, os pensamentos já não são mais os meus, são os deles, o dele. Se isso não aconteceu, querido, de repente a gente só tomou um banho de piscina. Aonde é que estão as nossas prioridades? O que é que nós temos feito? O que é que tem nos importado? O que é que a tua vida, quando você está de boca fechada, tem pregado? Sabe, nós somos chamados a ser socorro para os que precisam. Será que nós temos feito isso? Nós não temos mais tempo de ignorar ou de não nos mover naquilo que o Senhor tem nos chamado, querido. Temos vivido um tempo de realinhamento, de reposicionamento da igreja. E nós vamos precisar compreender e entender isso. E nos mover dessa forma. Senão nós estamos perdendo nosso tempo, querido. Infelizmente. Se nós não compreendermos a base do Evangelho, que é o amor ao próximo e ao amor a Deus, nós estamos perdendo nosso tempo. E se eu amo, eu me importo. Se eu amo, eu valorizo. Se eu amo, eu invisto tempo, eu invisto recurso. Não é assim? Somos chamados a nos reposicionar em Deus nesses dias, querido. O Senhor está literalmente passando uma peneira, filtrando a igreja. Sabe, algumas coisas que funcionaram até o dia de hoje não funcionam mais. E isso não tem a ver com Deus tratando com ciclano, com fulano, com beltrano. Isso tem a ver com o Senhor reposicionando a igreja para um tempo em que Ele precisa inserir a igreja. E num lugar em que Ele quer inserir a igreja. Isso fala muito do modo, do tempo e do lugar. Sabe, se tem um ponto de ônibus ali, o ônibus passa 7 horas. Querido, se você chegar 10 para 7, você vai ficar esperando 10 minutos. Se você chegar 7:01, você perdeu o ônibus. Porque você não discerniu o tempo e o lugar. E ainda quando nós chegamos adiantado, nós vamos ter um tempo de espera ali que a nossa carne, a nossa alma grita e nós ficamos ansiosos e não vemos as coisas acontecer. Mas de repente vai chegar o tempo. Agora, se você chegou atrasado, querido, se nós chegarmos atrasados, já passou. Então nós precisamos discernir esse lugar. Discernir esse tempo e discernir esse modo. Nós precisamos nos mover como igreja. O Senhor está te chamando nessa noite. Olha, se arrependa do que você fez até hoje e corrija que eu estou aqui. Mas isso, querido, vai de repente te custar um pouco de orgulho, né? Talvez se eu chamar as pessoas para vir à frente, vai todo mundo ficar sentado esperando o primeiro vir, depois vem todo mundo, mas... Porque eu não quero me expor. De repente eu não quero mostrar para as pessoas quem eu estou sendo, o que é que eu tenho passado, como é que eu estou, né? Porque nós vivemos uma cultura do que na igreja ou em Cristo eu tenho que estar tudo bem. Então eu posso estar moído, posso estar quebrado, mas eu tenho que estar...
Vida de aparência. Muitas vezes nós não sabemos o que acontece com o irmão do nosso lado, querido. De repente ele está com a luz cortada. E aí quer saber o problema? São dois. O problema é eu que não ajudo, e o segundo problema é ele que não fala. Né? E ele não fala por orgulho. E eu não ajudo porque também de repente não pergunto, não me importa. Mas aí a gente está cantando junto. E a gente tem comunhão. Será que cabe a palavra comunhão, hein? E nós estamos falando de uma realidade de dentro. Não estamos nem olhando para fora. Sabe, nós precisamos compreender algumas coisas nesses dias, querido. Nós precisamos entrar num lugar onde a vida do outro me importa mais que a minha. E isso é muito difícil trazer da teoria para a prática. Porque nós vamos precisar negar a nós mesmos. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Pegar o fardo de Cristo. Pegar o jugo dele, como o Afonso falou hoje pela manhã. Sabe, se eu tenho o jugo de Jesus, e quem sabe o que é jugo, aquela madeira que põe no boi que guia, né? E um boi não consegue ir para lá e o outro para lá. Então, se eu coloco o jugo de Jesus em mim, eu vou para onde Jesus vai. E se eu estou andando onde eu quero, querido, sinto muito, mas o jugo de Jesus não está sobre você. E não adianta você querer dar o seu para ele, porque ele não quer o teu. Ele te convida a pegar o dele, mas ele não quer pegar o teu. Precisamos nos arrepender. O Senhor nos chama nessa noite a viver uma nova vida com Ele, um novo tempo cristão. Não sei, de repente você tem 35, 40, 50 anos de igreja. De repente você está chegando aqui a primeira vez. Não importa. Sabe, a igreja não é uma empresa, tempo de casa não conta. Todos os dias eu preciso me arrepender e me reposicionar em Cristo. Isso não é vergonha. Vença o teu orgulho, querido. Vença a vontade de manter a tua imagem. A vontade de manter uma aparência, sabe? Não, eu preciso. As pessoas precisam olhar para mim e achar que eu sou um super-herói. Não, querido. Nós temos problemas. Nós temos muitos problemas. E de repente a gente acha que pela hierarquia, não, porque esse aqui já é diácono, esse cara é bom. Não, esse é bom mesmo. Esse aqui é pastor, cara, esse é um super-herói. Vai ver, ele não vai nem a pé e nem de carro, ele vai voando. Pega a capa e vai embora. A gente tem um conceito errado. A gente forma um conceito errado. Onde todos nós temos as mesmas fraquezas, querido, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. De repente, o que diferencia um e outro apenas é a disposição e o lugar que ele encontrou em Deus. De repente, a disposição de servir ao Senhor e o lugar que eu encontrei nele me permite andar num lugar diferente nele. Mas você tem o mesmo acesso. Você só precisa ter a mesma disposição. E o mesmo discernimento. Sabe, e o quanto você se dedicar, e o quanto você abrir mão de você, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, né? O quanto você abrir mão de repente da tua vontade, da tua humanidade, para praticar as coisas do Senhor e para se posicionar nele, querido, vai te lançar numa velocidade diferente nele. E você vai chegar num lugar diferente nele. Isso não quer dizer, não tem a ver com salvação, com salvo ou não salvo. Porque a religião traz medo do inferno, mas não traz consciência de senhorio de Cristo. Então eu simplesmente venho para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno.
E não porque eu amo a Cristo, porque eu entendi o que Ele fez por mim. Sabe, hoje é o tempo em que nós podemos nos arrepender da forma como nós viemos até aqui. Sabe, não se culpe. Lembra que eu disse no começo? O Senhor conhece o teu começo, o teu início, o teu meio, o teu fim. Ele sabe como nós vamos terminar lá na frente. Então não se culpe. De repente o que nós fizemos até aqui, Ele permitiu. De repente Ele não planejou, mas Ele pelo menos permitiu. E Ele já nos perdoou, Ele já nos está nos chamando a um reposicionamento nele. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deixa o Senhor tocar a tua vida, querido. Sabe, tira toda a imagem agora. Tira toda a idolatria de si próprio. Todo o egocentrismo, né? Desmancha esse super-herói aí, deixa o Senhor te tocar. Fala para o teu pai, porque o Senhor é o teu pai. Deus é o nosso pai, querido. Fala para Ele onde é que está doendo. As minhas filhas, elas correm, caem. E aí eu pergunto, onde é que está doendo, filha? É aqui, no meio da canela. Eu vou lá dar um beijo, ela fala, passou. Você acha que realmente passa quando você dá um beijo? Não passa, mas ela se sente amada. Se sente segura, se sente cuidada. Sabe, então de repente, hoje é o dia de você olhar para o Senhor e dizer, olha, está doendo aqui, está doendo ali. E deixa Ele te beijar. Deixa Ele te tocar nessa noite. Deixa Ele te trazer de volta, querida. Deixa o Senhor te tocar. Tira as reservas, tira a armadura, tira a casca, sabe? Você não é camarão para ficar carregando casca, querido. Nem caramujo. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. O Senhor está nos chamando a nos arrependermos. E aí nós vamos olhar para o próximo com os olhos que o Senhor vê. Nós vamos começar a olhar as pessoas não com os nossos olhos, não com os nossos conceitos, mas nós vamos olhar as pessoas como o Senhor as vê. Então eu não vou ver o Eudes que eu conheço, eu vou ver o Eudes que o Senhor conhece. E de repente as fraquezas dele pouco me importa. Eu vou vibrar com cada virtude. Eu vou falar, uau. Sabe por que eu creio que é assim? Porque o Senhor não leva em conta as nossas fraquezas, querido. Ele não nos condena. Mas eu vou dizer uma coisa, cada vez que nós nos decidimos por Ele, e damos um passo na direção correta, eu imagino Ele vibrando, falando, uau, hoje Ele conseguiu entender algo. Hoje Ele conseguiu vencer a sua carne, hoje Ele conseguiu dar ainda que seja um passo na minha direção. Como o Juscelio pregou aqui, deixa os mortos enterrar os seus mortos, querido. Deixa a preocupação, cada uma para o seu dia, cada uma para o seu tempo. Deixa o passado para trás. Sabe, quem vive de passado não entende o presente e não desfruta o futuro. Deixa o que passou, passou. Por isso que eu falei, se preocupe com o que é que o Senhor escreveu a respeito da tua vida para o dia 12/6/2017. O que é que está escrito nesse livro? Faça um exercício amanhã quando você abrir os teus olhos, querido. Fala, Senhor, estou aqui. Onde é que o Senhor me quer agora? Neste minuto, neste instante. O Senhor quer que eu vá lá fazer café para o meu marido? Ou o Senhor quer que eu durma mais 15 minutos? Não, vai ficar fácil aí, né?
Só vai ver os homens indo pro fogão amanhã. Bem, você não fez o café? Não, Deus não quer que eu faça café hoje. Faça esse exercício, querido, amanhã, quando você levantar pela manhã, abra os teus olhos. Olhe para você, faça um exercício. Olhe para você e fala: Senhor, onde é que eu preciso estar agora? O que é que eu preciso fazer na próxima hora? Vê se casa com a tua agenda. Vê se bate. Eu vou te dizer, eu acho que não vai bater. Ou pelo menos boa parte não vai bater. Então vai ser um bom tempo para você refletir e entender como é que você vai se corrigir. Porque isso também não é uma coisa simples de se fazer. Mas onde é que você vai corrigir? Para de repente estabelecer esse tempo. E voltar para onde o Senhor te projetou e te planejou. Amém?